Pessoal, muito boa tarde para vocês. Ah, eu estou vendo aí a Nanda, o Rogério e o Felipinho estão aqui no Instagram e, e a Leide já está falando da outra caneca. Não é outra, eu já usei essa caneca, o Leide. Eu queria aproveitar que o Felipinho tá aí, acredito que esteja, né? O Felipinho ele vai lançar um curso gratuito sobre o Apocalipse. Então fica aqui a recomendação já, né, Felipinho? Bota aí se é isso aí mesmo. Ele tá lá no. Eu tava conversando esses dias com ele, né? E aí ele tava falando desse projeto que ele vai começar, acredito que semana que vem. Ah lá, ele tá por aí, ó. Não sei se é semana que vem ou na outra ainda, né, Felipinho? Mas pelo que eu vi lá, essa semana parece que tem uma live que ele vai falar a respeito de como vai funcionar esse curso sobre Apocalipse, né? Apocalipse de A a Z. Coloca aqui, Felipinho, manda amanhã daremos os detalhes. Que hora que é? Qual que é o horário que você vai soltar aí a live? Boa tarde, pessoal. Marcos, Manzolha, Sofia. Muito bem, pessoal, vamos lá. Eu não quero perder tempo. Daqui a pouquinho o Felipinho acho que vai colocar o horário aí, os detalhes. Eu passo para vocês depois, tá? Como eu tinha falado para vocês na semana passada, eu tava com ideia de falar um pouco a respeito do hebraico também, né? E na semana que vem eu vou colocar, nós vamos mudar o horário, eu vou falar o horário certinho para vocês, vou mudar o horário e o dia também, para gente. Deixa eu só voltar aqui, deixa eu ver, eu fiz alguma coisa de errado aqui no meu, mas tudo bem. Por favor, mande mensagem aí no Facebook se está tudo ok, se o som está ok. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui, mas tudo bem. Vamos lá. O Felipinho está dizendo que é às 8 horas, né? Amanhã, 8 horas da noite. Então ele vai fazer uma live lá no O Felipinho. Né? Procura aí e assiste a live, ele vai explicar direitinho como é que vai funcionar esse de A a Z. Né? A Lúcia, um abraço para a Lúcia, está nos acompanhando aí pelo Face também. Eu estou olhando para cá, né? Eu estou com a tela desse lado aqui para ver as mensagens lá. Eu mudei um pouquinho aqui, depois vou mostrar um pouquinho de bastidor. A hora que eu for virar, eu quero falar um pouquinho do hebraico. Vou virar aqui para a tela para mostrar para vocês. Mas vamos lá. Deixa eu ver Isso aí. Bom, ok. Mas antes de falar um pouquinho sobre a questão do hebraico, eu vou responder algumas perguntas que foram feitas aqui. Né? E se vocês tiverem perguntas aqui no Instagram ou no Facebook, vocês mandam aí ao vivo também que a gente vai batendo um papo aí. Pode perguntar sobre o que quiser, na verdade. Né? A ideia é fazer aqui um bate-papo a respeito de temas bíblicos, obviamente. Mas em relação a isso, o que precisar, o que tiver na dúvida aí pode falar, né? Então, a Kedma, a Lúcia está dizendo aqui o seguinte, né? Que ela ama os estudos, como está sendo muito importante a leitura diária da Bíblia, porque nós temos um grupo, né, de estudo. Nós começamos a fazer a leitura no começo do ano e o objetivo é fazer a leitura da Bíblia toda com os estudos, né, com as explicações todos os dias. Através de um grupo que nós criamos, né? Então, se você estiver interessado, já vai pensando aí para o ano que vem. A gente vai lançar e a gente inclui aí você nesse grupo também, tá? Bom, pergunta aqui que foi feita é o seguinte, na verdade é uma frase, uma perguntinha no final, né? É assim, ó. Uma vez ouvi alguém falar que é errado cantar a música. Eu não vou cantar aqui a música, tá? Eu só vou citar o trecho da letra. Estou olhando para os montes, não paro de olhar para os montes. O que você acha disso?
né? Se acha errado cantar essa música ou não. E eu vou explicar qual é a razão da pergunta. Esse salmo, ele faz parte de salmos de peregrinação, né? Se eu não me engano, agora não me veio à mente, eu acho que é o Salmo 121, depois você procurar, se não for o 121, ele está ali próximo. Então, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor dos Exércitos. Então, a música é baseada nesse salmo aí. A questão ali do salmo é a seguinte: esses salmos, sendo de peregrinação, eles eram entoados na peregrinação do povo quando subiam a Jerusalém. E o que acontece? Nos altos, ou nos montes, melhor dizendo, eram construídos altares pagãos. Então, o sentido que está relacionado aqui é o seguinte: eu olho para os montes, mas dali não vem o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, se você for um pouquinho mais adiante, lá no Salmo 125, eu acho que é o 125 ou 128, mas eu acho que é o 125. Você vai ver falando a respeito, a ti clamo, ó Deus dos céus. Então, falando a respeito de que nós elevamos os nossos olhos para os céus, onde habita o Senhor. O Senhor habita nos céus. Eu olho para os montes. Meu socorro não vem dali. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, aquele que está nos céus. Então, esse é o sentido. Agora, tecnicamente, a música ela está errada. Estou olhando para os montes, não paro de olhar para os montes, porque o sentido do salmo não é esse de ficar olhando para o monte. Se você for procurar no livro de Reis, principalmente, você vai perceber que muitos reis, inclusive Salomão, construíram altares pagãos nos montes. E essa é a razão pela qual se faz essa menção. Agora, eu acredito que a intenção da autora da música não foi essa, de fazer um tipo de idolatria, de olhar ali para os montes e ter aqueles altares pagãos. Obviamente que não. Muito provavelmente foi um erro de interpretação, mas uma questão teológica. Mas não é essa pergunta que a pessoa fez aqui. Ela perguntou se é errado cantar ou se não é errado. O que acontece? Quando você canta realmente de coração, Deus ele não se importa com as suas palavras, na verdade. Ele se importa com aquilo que está no seu coração. Tanto que se você entoar um cântico a Deus, com palavras lindas, palavras bonitas, mas a sua mente estiver divagando, o seu coração não estiver realmente ali, naquele momento de adoração, de nada vai valer, de nada vai adiantar. Deus estabeleceu lá no passado sacrifícios, estabeleceu o culto levítico, mas num determinado momento, em Isaías, por exemplo, ele vai dizer que eu não suporto mais, eu não quero mais os seus sacrifícios. E Davi vai falar, se o Senhor se agradasse de sacrifícios, eu os faria. Mas em um coração quebrantado o Senhor se agrada. Então, percebe que o coração está muito mais relacionado com a nossa verdadeira adoração do que propriamente aquilo que nós falamos. O que acontece é que quando você compreende aquilo que a Bíblia diz, na hora de cantar, fica aquele conflito, né? Então é assim, respondendo a pergunta, rodeei e até agora não respondi, mas vou responder. É errado? Não acho que é errado, desde que você compreenda aquilo que você está cantando. Aliás, isso deveria ser uma regra para tudo aquilo que nós vamos cantar, aquilo que nós vamos falar muitas vezes na igreja, para que nós não fiquemos falando aí da boca para fora, mas que o louvor ele flua realmente do nosso interior, né? Obrigado pela bonita caneca. Essa aqui, só para vocês verem, ganhei das minhas filhas. É igual mãe, né? Se minha mãe estivesse aí, ela estava falando que eu sou a pessoa mais bonita da Igreja Quadrangular. Tenho certeza disso. Ela ia estar falando isso. Bom, outra pergunta que fizeram. Se é errado um cristão acreditar em horóscopo? Vou beber uma água. Vou beber uma água, mas eu não vou tomar tudo não, porque a próxima pergunta eu acho que é um pouquinho pior, né? O Insta está travando o que o pessoal está falando, eu acredito que seja em função da internet, né? Me dá um feedback ao pessoal do Facebook também, se continua, né? Aí no Instagram. Mas vamos lá. Se é pecado acreditar em horóscopo?
Vamos lá. Ó, se você ler, eu não vou pegar a Bíblia, não vou abrir, a ideia aqui é fazer perguntas e respostas rápidas, né? Então, Deuteronômio 18, vai lá, dá uma lida em Deuteronômio 18, vai falar dos agoureiros, feiticeiros, prognosticadores, não vai falar nada de astrólogo, até porque naqueles dias existia uma classe de magos que olhavam ali para as estrelas e faziam previsões, certas previsões buscando as estrelas. Mas eles não estão relacionados com o esoterismo da qual o horóscopo faz parte hoje. Um crente, aliás, não sei se essa seria a melhor palavra, né? Mas uma pessoa que fica colocando a sua confiança naquilo que adivinhadores vão dizer a seu respeito, como é que vai ser o seu dia, que o seu futuro está selado em função do dia que você nasceu. Eu acho que é um pouco complicado, né? Quando você pega um horóscopo para ver, normalmente você percebe ali certas previsões meio genéricas, né? Então é muito fácil de encaixar ali com meia dúzia de pessoas. Ou seja, é furada, isso é furada. Não acredito, nunca acreditei, é bem da verdade, né? O pessoal está falando tá ok no Facebook, beleza. Não acredito, nunca acreditei, e eu penso que um cristão ele não deve colocar a sua confiança nesse tipo de coisa. A sorte dele não é selada em função da posição que o planeta está, que a estrela está, e da constelação que estava no céu, do dia que ele nasceu, enfim. A nossa sorte é selada a partir do momento que nós nos unimos a Deus, que o Espírito Santo habita em nós e é dele que nós devemos depender. Então eu acho errado sim, né? Pecado é você fazer aquilo que Deus manda que você não faça e deixar de fazer aquilo que Deus manda que você faça. Então, nesse sentido, com essa interpretação, com essa conceituação, eu acredito que é pecado sim. O que você acha do Vitor Azevedo? É essa a pergunta, né? Aliás, o Vitor Azevedo, eu vou responder de uma forma rápida aqui, mas eu estou preparando um vídeo para falar só disso, tá? Eu não sei quantos minutos eu vou gastar aí falando dele, mas eu vou tratar desse assunto aí sim. O que acontece? O Vitor Azevedo, eu não vou falar que ele é herege, mas eu vou falar que ele é um disseminador de heresia. Por quê? Porque ele já falou que nós não devemos nos considerar inferiores a Jesus. Ele já falou que Jesus, no lugar de Adão, teria pecado. E a última que eu ouvi, eu não sei se foi a última que ele falou, foi que a Bíblia não é a palavra de Deus. Então tem um contexto, os defensores deles vão falar que o pessoal está tirando do contexto, mas eu assisti a entrevista dele completa, então eu posso dizer que não está fora de contexto não, ele disse exatamente isso. Então o que eu falo? Palavras bonitinhas, você não precisa da Bíblia, não precisa de Deus para falar não. Palavra bonitinha, você acha muita gente aí na internet, você não precisa ir atrás de pessoas que falam a respeito do Evangelho da palavra não, tá? Então, eu sempre disse o seguinte, nós devemos analisar todas as coisas e reter aquilo que é bom, mas se eu pudesse dar um conselho em relação a esse camarada, é que você que está me assistindo aí, não se ligue nele não, tá? Uma pessoa que dissemina heresias do jeito que ele dissemina, falar o que ele fala, as coisas que ele fala foram combatidas pela igreja desde a igreja primitiva, desde aquilo que está na Bíblia, ao longo da história da igreja primitiva, durante o período da Reforma. Então os ensinamentos que ele anda passando foram combatidos na igreja antiga como heresias. E agora ele resgata isso, mostrando hoje como uma verdade, ou seja, você fugir do legalismo. Ele foge do legalismo e vai para a hipergraça. Ele sai de um extremo e vai para o outro. Então um erro não justifica o outro. Então foge desse camarada aí. O Felipinho está dando risada aqui, fala que eu estou botando fogo, mas é isso mesmo, gente. Uma pessoa que fala esse tipo de coisa, chamar a pessoa de herege é muito forte. Por isso que eu estou falando que é um disseminador de heresias. E a minha oração, e nessa entrevista que ele deu falando a respeito da Bíblia, sabe o que ele disse? Ele disse que já leu a Bíblia várias vezes. Então a minha oração, meu desejo aqui nesse momento é que, numa dessas próximas vezes que ele vá ler a Bíblia, que ele compreenda aquilo que está escrito lá.
Tudo bem. Seguindo aqui, mais uma pergunta só, depois eu quero passar para a questão do hebraico aqui, que quero mostrar algumas coisinhas para vocês. É errado a pessoa se achar capaz de alguma coisa? Isso é arrogância, ou seja, capaz pelas suas próprias forças? Olha só, é uma pergunta interessante, uma pergunta complexa, não é algo que talvez uma resposta rápida não vai abordar todos os elementos aqui que a gente precisa tratar sobre isso, mas é o seguinte, claro, Deus dotou o homem de uma capacidade natural, certo? Então, a arrogância está no sentido de que quando a pessoa afasta Deus da equação. Se ela se propõe a fazer algo, obviamente que ela se considera capaz de fazer aquilo. Mas o que ela deve ter no coração é o entendimento de que essa capacidade vem de Deus. Então, o problema é você se achar capaz de alguma coisa alheio a Deus na sua vida. Então, retirando Deus completamente. Falar, não preciso de Deus, eu consigo fazer isso sozinho. Então, esse que é o grande problema. A Bíblia nos diz que se Deus não vigia a cidade, em vão vigia a sentinela. A sentinela está lá. Deus manda colocar o homem, o ser humano, e o dota de capacidade para exercer determinadas funções, fazer determinadas coisas. Mas nós precisamos compreender que isso vem de Deus, que nós dependemos principalmente de Deus, a nossa força, a nossa saúde, o nosso entendimento. Então essa que é a questão. Então é errado a pessoa se achar capaz de alguma coisa? A princípio não. O problema é quando ela afasta Deus dessa equação e se acha autossuficiente, alheio àquilo que Deus tem para a nossa vida. Aí sim. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Não tem mais nenhuma pergunta. Beleza. Então eu vou pedir licença aqui, eu vou carregar vocês no colo aqui. Vou mudar de posição. Olha só. Essa palavrinha aqui, eu gostaria de falar um pouco sobre o hebraico aí para vocês, tá? Então, essa palavrinha aqui, eu não sei se está ao contrário aí, se sai, como é que sai na tela do Facebook e do Instagram aí. Mas, enfim, né? Como eu falei, nós vamos melhorando. Essa palavrinha aí é a palavrinha shalom. Shalom, né? E em relação ao hebraico, uma das coisas que a gente precisa sempre ter o entendimento é que a pronúncia ela deve ser bastante marcada. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu pego aqui, a gente fala na língua portuguesa, se eu for falar shalom, 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 percebe como é que eu estou falando? Ó, shalom, olha a diferença. Shalom, no final, ó, tem um M aqui no final, né? Então, esse tipo de pronúncia faz toda a diferença aqui, ó, desse M. Eu preciso terminar a minha pronúncia aqui na palavra pronunciando a letra. Então, shalom. Como é que eu falo M? Colocando os lábios juntos, né? Então, eu coloco os lábios juntos. Então, é assim que eu devo falar, shalom, shalom. E shalom é uma palavra coringa, né? Porque é um cumprimento, a palavra shalom ela significa paz. Aliás, quando o judeu se cumprimenta, ele fala mashlomcha ou mashilomer, que aí depende se ele está falando para mulher ou para homem, né? Num outro momento eu até explico como é que isso funciona melhor, mas é só para explicar para vocês. Mashlomcha, mashilomer, que traduzindo é como você está, mas a raiz é da palavra shalom, ou seja, seria como dizer como está a sua paz. Ou seja, a paz, na verdade aqui é a essência daquilo que você é, da condição de espírito que você se encontra naquele momento. Por isso que nós falamos que Jesus é a nossa paz, e a paz que está nas nossas vidas é a paz que excede todo entendimento. Porque independente da forma com que nós estejamos, a situação que nós estejamos enfrentando, Jesus é essa paz, Jesus é o nosso shalom, né? Então, esse shalom aqui é exatamente isso que significa. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, se está tudo certo com o... Ok, está tudo certo.
A pessoa está falando aqui que está ao contrário, no Insta está ao contrário. Eu não sei como é que eu resolvo isso aí não, Marcão. Como é que eu faço aí agora? Né? Mas, enfim, aí tenta ler ao contrário aí, então, pessoal. Ou vai lá para o Face, né? Então, Jesus é a nossa paz. E essa palavra shalom, ela funciona quando você encontra uma pessoa ou quando você se despede dessa pessoa. Então, quando você se encontra, você fala shalom. E quando você vai embora, se despede da pessoa, cabe a palavrinha shalom aí também, né? Então, deixa eu vir aqui para frente. E as outras coisinhas que eu queria falar para vocês é o seguinte, ó, é isso aqui. São palavrinhas chave, né? E eu gostaria de falar algumas delas aqui, essas quatro primeiras aqui, em função do tempo, na verdade, né? Então, muito obrigado, né? É sempre bom ser educado em qualquer língua. A palavra obrigado se pronuncia todá. Aliás, é o seguinte, viu? Vocês que estão enxergando no Insta aí ao contrário, pelo menos o hebraico, ele vai estar correto aí, vai estar certo, né? Porque o hebraico é da direita para a esquerda. Então vai estar certo, vai estar... Quem está enxergando aí vai estar da esquerda para a direita no Insta, mas vai conseguir ler aqui. Então é todá. Todá significa obrigado. E todá rabá significa muito obrigado, né? E aí eu gostaria de falar uma diferencinha, né, para essa letrinha aqui. Então qual que é a pronúncia disso aqui? Todá rabá. Todá rabá. Todá obrigado, rabá muito. Todá rabá. Muito obrigado. Essa letrinha é uma dessas letrinhas chamadas guturais, que é essa letrinha aqui, ó, que é o resh. E esse resh aqui tem uma dificuldade de pronúncia quando a gente vem para a língua portuguesa, né? Porque o brasileiro ele não está acostumado com esse tipo de pronúncia. Ele vai falar assim, mas o carioca tá, mas é diferente. A forma com que o carioca pronuncia é completamente diferente, é um som mais gutural. Então o que acontece? O brasileiro, ele tem uma tendência de falar com essa palavrinha aqui, como por exemplo, na palavra barata. Então esse R, dorá, rareriroru, né? Então, só que um pouco tremido. De que forma que poderia falar? Então, todá rabá, como se fosse esse R. Então, isso é possível? É possível também. São dois tipos de pronúncia. Então, da mesma forma que na língua portuguesa nós temos algumas pronúncias diferentes, do sul, no nordeste, aqui no interior de São Paulo, né? Que a gente fala porta, portão, porteira, né? O porco vermelho está atrás da porta, né? Esse tipo de coisa. Então, lá em Minas é diferente. O hebraico ele também tem duas pronúncias para essa letra. O mais correto, que seria, vamos dizer, o hebraico nativo, é você puxar lá da garganta. Todá rabá, né? Mas se você falar todá rabá, eles vão entender também, né? Outra palavrinha aqui, slirá, com licença. Slirá. E essa palavra slirá, ela pode ser utilizada também para desculpa, né? Você tem aqui a desculpe, né? Daqui a pouco eu vou mostrar, mas você pode usar essa palavrinha aqui também para com licença e para se desculpar, né? Slirá. Slirá. Você vai entrar num lugar, né? Você pede licença para entrar, slirá. Outra palavrinha aqui que é muito legal a gente saber usar em qualquer língua também, que é o por favor, né? Por favor, cabe em qualquer lugar, cabe em qualquer língua, que é bevakashá. B de bola, V de vaca, bevá, aqui é a mesma letrinha, mas pronuncia diferente, né? Bevakashá, bevakashá. Por favor. E esse desculpe aqui, ani mitztaer, ou ani mitztaer. Lembra do R? Ó, mesma letrinha, né? Que é o resh ou resh, que é essa letrinha aqui em cima, né? Essa aqui é o resh e essa aqui também é o resh. Muito bem, as outras letrinhas eu falo um outro dia. O que eu gostaria de mostrar aqui para vocês é o seguinte, ó, a forma que se escreve para a gente. Eu estou colocando aqui, não é transliteração, mas é a forma que você pronuncia. Então aqui todá rabá,
ou todá rabá, que é muito obrigado. Com licença, sliha, ou se você vai pedir desculpa. Por exemplo, você esbarrou em alguém, você pode também dizer sliha, sliha. Bevakashá, bevakashá. Por favor, bevakashá. E ani mitztaer, que é eu sinto muito. Você pode, inclusive, utilizar o sliha junto com o ani mitztaer. Por exemplo, você vai falar, me desculpe, eu sinto muito. Você, na língua portuguesa isso é possível, e no hebraico também. Sliha ani mitztaer. Todá rabá, bevakashá. Muito bem, pessoal. Então, é isso daí que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu voltar aqui para mim. Ok. Então, é o seguinte, gente. Muda a câmera traseira do celular. Bom, agora já foi, Marcão. Agora que eu... na próxima vez a gente faz um pouquinho diferente, tá bom? Então, eu gostaria de agradecer vocês que acompanharam aí essa live até agora. Que Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima live, quando nós vamos trazer algumas perguntas aqui relacionadas à palavra de Deus e falar um pouquinho também do hebraico, né? Hoje você aprendeu algumas palavrinhas aí, já dá para ir falando aí, né? Muito obrigado, com licença, me desculpe, por favor. Então já tem algumas palavrinhas aí que você aprendeu hoje, né? Sobre o hebraico e um pouquinho de pronúncia também. Então, Lehitraot, né? Que significa até mais, até logo. Lehitraot, Shalom Lekulam, a paz a todos vocês. Que Deus abençoe.